Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha todas as semanas e, em contrapartida, a gente vai trazendo aqui convidados e temas que a gente considera importantes, que podem acrescentar as vidas de vocês de casa. Hoje vamos falar aqui sobre direito público, sobre licitações, com dois experientes advogados, a Quitéria Santos, está aqui, e também o Dr. Absolom Mateus, dois amigos queridos, que a gente tem a honra de receber aqui hoje, grandes profissionais que a gente admira também, e que conseguimos aí roubar um centavo do tempinho deles para estarem conosco aqui e a gente conversar bastante. Quitéria, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado, Patrick. É um imenso prazer estar com você nesse programa que muito traz para a sociedade. E nós estamos aqui hoje para poder apresentar para você um pouco da nossa trajetória, conversar Sim. E ver o que a sociedade pode aprender, né? Pode absorver com o nosso conhecimento. Que bom, a honra é nossa de ter você aqui. Absolom também, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Patrick, obrigado pelo convite. Há tempos a gente está tentando ajustar uma data e, graças ao nosso bom Deus, agora deu certo, né? Sim. Então estamos aqui para realmente trazer nossos conhecimentos na área do direito público. Enfim, um bate-papo certamente muito proveitoso. Eu estava no nosso briefing, a Quitéria estava me dizendo que já são 25 anos de trabalho de vocês em parceria, sem correr o risco de entregar as idades de vocês, que são muito novos ainda, mas eu quis destacar isso porque você já tem uma longa trajetória individualmente e como parceiros de trabalho muito extensa, né? Tanto no direito quanto também na área pública. A Quitéria teve a oportunidade de trabalhar no INCRA, né? Tanto no INCRA aqui na superintendência quanto em Brasília. Isso. Com certeza isso agregou muito à tua vida profissional. E o Dr. Absolom, mais recentemente, foi inclusive procurador-geral do município de Marabá, que sabemos que é uma bronca pesada, né? Então eu quero primeiramente estabelecer isso um pouquinho na cabeça de quem está nos assistindo, sobre as experiências de vocês. Eu queria começar pela Quitéria. Quitéria, rememora um pouquinho dessa tua experiência no setor público. Então, eu sou formada na primeira turma de Direito da Universidade Federal do Pará. Sim. E primeira turma de Marabá. De Marabá. Porque, para o pessoal que tem memória curta, né, a Unifesp de hoje, né, ela herdou a estrutura da UFPA e os cursos que aqui a gente já tinha. Exatamente. Turma de Direito de 1994. Perfeito. Histórico. Então, assim, quando eu iniciei a advocacia, quando eu tive a oportunidade de fazer logo a prova da ordem, eu estava no curso. Já era no final. E já iniciei, terminou a formação em 2000, eu já entrei na advocacia pública. Fui convidada a assumir um cargo de assessora junto à Procuradoria Federal Especializada do INCRA, onde eu permaneci até o ano de 2008, que foi quando eu recebi o convite para trabalhar junto à Procuradoria Federal Geral em Brasília. Quando você fala procuradoria específica do INCRA, é porque a gente tem esse departamento aqui na superintendência. Isso, aqui na superintendência. Eu quero deixar isso claro para a turma de casa. Isso. Ele existe ainda com profissionais lá da área de direito. Exatamente. E recebi um convite, surpresa, né? Conheci o desenvolvimento do meu trabalho dentro da área da administração pública, voltado especificamente a licitações públicas. Eu me destaquei e recebi um convite para trabalhar em Brasília para assumir uma coordenação geral de assuntos jurídicos e administrativos. Na sede do INCRA? Na sede do INCRA Brasília. Quanto tempo ficou? Eu permaneci de 2008 nesse cargo até 2013. Foi quando eu retornei para Marabá. E durante esse período que permaneci em Brasília, realmente a minha área de atuação específica foi licitações e contratos administrativos. Então lá eu me capacitei, fiz muitos cursos e a gente atendia as superintendências do Brasil todo. Então essa coordenação, ela dava todo o suporte e know-how para todas as demais procuradorias espalhadas no âmbito nacional junto ao INCRA. Eu quis destacar isso porque é importantíssimo para as pessoas entenderem o nível de entendimento, de preparo que vocês têm para o que vocês fazem hoje. Não é isso, Absolom? Conta da tua história também.
Vamos lá, também sou egresso da UFPA, campus de Marabá. Graduação foi maio de 2003, já são 23 anos de ordem. E desse universo de 23 anos, 20 anos dedicado à administração pública, prestando serviço para municípios no eixo sul e sudeste do Pará. Certo. Prestamos serviço, somando todos, em torno de 11, 12 municípios, né? E recentemente, nos últimos 8 anos, na condição de Procurador-Geral da Administração do Tião Miranda. Então, são 20 anos dedicados à administração pública, trabalhando dentre várias áreas, também áreas de licitações, que é o coração da administração pública, né? Então, realmente, tem todo um tempo dedicado a isso já. Perfeito. Eu sempre faço questão de destacar, quando a gente está conversando aqui de administração pública, Absolon, que às vezes a gente toma por medida Marabá, mas a gente precisa lembrar que municípios pequenos, geralmente, eles não têm uma estrutura de uma procuradoria, né, com um grupo de advogados. Geralmente você tem uma assessoria, ou tem a figura do procurador-geral e uma assessoria ali contratada adjunta, né? Assim, mais ou menos que funciona. Exatamente. Para que as pessoas entendam, nem todo município tem o que nós chamamos de procuradoria definida. Isso. O que acontece? Os municípios terceirizam essa prestação de serviço. Então, nosso escritório, por muito tempo, e ainda hoje, presta esse tipo de serviço via pessoa jurídica. Perfeito. E, quando há necessidade, via pessoa física, que foram os últimos 8 anos, no caso aqui da administração do Tião. Isso. Certo. No caso, Quitéria também teve recentemente na equipe municipal de Marabá. Isso. Quando eu retornei de Brasília, eu ingressei à administração pública municipal, permaneci um tempo na controladoria, e quando o Absolon assumiu a Procuradoria-Geral, logo veio o convite para atuar como procuradora adjunta, onde eu permaneci até o final da gestão, agora em 2024. Perfeito. E a bronca é grande quando se trata do município como Marabá, não é isso, Absolon? Claro, porque você pega um orçamento gigante, né? Nós pegamos uma administração que via com muita dificuldade, então o Tião, em 2017, teve que realmente fechar o cofre para poder colocar a administração no eixo, e a nossa jornada de trabalho era muito intensa, mas com muita força, muita dedicação, nós conseguimos fazer com que Marabá seja o que é hoje. Perfeito. Para a gente fechar essa parte aí de Procuradoria-Geral, tu trabalhaste com um prefeito que era conhecido, as críticas que se faz ao Tião são, a grande maioria, elas atingem uma coisa que outra parcela da sociedade acha uma virtude dele, ou seja, ele sempre foi tido como um gestor, né, muito exigente, linha dura, muito gostou sempre de estar em cima das coisas, e entendo que em muitos dos passos que um gestor dá, ele precisa do ok, né, do aval da Procuradoria Jurídica, do Procurador-Geral. Nesse sentido, como é que foi a tua experiência em relação ao gestor como o Tião, que sempre teve ele tem muito medo dessa questão de Tribunal de Contas, etc. O que da experiência tua trabalhando com o Tião você transportaria como dica para outros gestores municipais? Olha, primeiro que trabalhar na administração de Tião Miranda foi uma dedicação exclusiva. Eu não tinha como ter tempo para outros afazeres, né? Perfeito. Por quê? Porque a demanda é muito robusta e o grau de exigência dele é público e notório. Então, nós realmente nos dedicamos ao máximo com todo o nosso conhecimento. Certamente houve atrito entre nós, isso é absolutamente normal, só que sempre para o bem comum, sempre para a coletividade. Certo. Tá? O Tião nunca deu um passo na administração pública sem nos ouvir. Então, tudo era deliberado conosco, no que se refere ao aspecto jurídico. Tanto é que, em 8 anos, nunca houve um escândalo na administração pública do governo Tião. Por quê? Porque nós sempre fizemos o que é certo. É aquela história, doa quem doer, mas faça o que é certo. Então, o que eu deixei como legado? Nós temos vários exemplos. Por exemplo, a regulamentação da nova lei de licitações. Nós fomos praticamente o município pioneiro nessa bandeira. Enquanto municípios ainda estavam no sistema embrionário, nós já estávamos à frente, né? Vários projetos de lei de natureza delicada, nós fomos para dentro da Câmara fazer a defesa desse projeto de lei. Então, na verdade, houve uma troca de experiência. Eu aprendi muito com o Tião, mas certamente ele aprendeu muito comigo. Certo. Quitéria, vocês têm uma parceria que envolve vocês terem um escritório juntos, né? E outros advogados também, que eu sei que fazem parte. Mas vocês decidiram, depois dessa experiência no setor público, também oferecer uma consultoria, que é o que vocês fazem hoje através de uma empresa constituída para a consultoria dessa área do direito público, licitações, etc. Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês estão tocando isso aí? Então,
Com o conhecimento que nós fomos alcançando ao longo dos anos, eu comecei na administração pública e depois migrei para municipal, juntamente com o Dr. Absolon. Então, nós vimos assim, nós temos aquela visão, a gente conseguiu unir a experiência com a teoria. Então, a gente consegue entender o lado do gestor, nós conseguimos entender o papel da controladoria, as necessidades dos fornecedores, e dentro desse universo de conhecimento que nós obtivemos dentro da administração pública, com muitas experiências, como bem o doutor Absolon falou, muito embate, muita entrega, muito estudo, a gente viu que a gente tinha essa possibilidade de abrir uma consultoria que a gente pudesse estar ajudando quem tem interesse, tanto os gestores a melhorar a sua administração interna, né, como também operadores de direito, servidores, controladores, fornecedores que têm interesse em contratar com a administração pública, perfeito, porque o nosso foco, o nosso maior foco é, de fato, trabalhar dentro da área de licitações e contratos administrativos, e que essa experiência dentro da administração pública nos deu uma bagagem muito, digamos, aguerrida e com muito conhecimento na prática. Absolon, dentro desse perfil que a Quitéria está falando, então vocês podem atender ambos os lados, tanto o setor público quanto o setor privado. Ou seja, porque as empresas também que pretendem prestar serviço para os municípios, ou seja que área for, municípios, estado ou União, elas também vão precisar dessa consultoria. Exatamente. Só agregando a que a doutora Quitéria falou, foi um projeto que nasceu de quê? Quando nós passávamos por capacitações, nós entendíamos que nós poderíamos muito bem ser capazes de fazer o que nós aprendemos lá fora. Isso. Ou seja, muitas vezes o servidor sai de Marabá para ir para um grande centro, buscar uma capacitação que nós nos entendemos capazes de fazer. Show. Entendeu? Então daí nasceu esse projeto. Só que nós pensamos além, nós pensamos que seríamos capazes tanto de fornecer um treinamento para a administração pública, quanto uma consultoria para quem deseja contratar com o ente público, tá? Até porque, nós vamos falar disso à frente, mas já um adendo, a nova lei de licitações, ela prevê o chamado princípio da universalização. O que isso quer dizer? O fornecedor de Marabá ele pode fornecer para qualquer município do país, basta ele ter o poder de logística para isso. Os pregões eletrônicos. Exatamente. Então aí, além disso, nós avançamos ainda mais. Avançamos para uma outra área, que é uma área recente, chamada Compliance, para que as empresas também tenham oportunidade de contratar esse tipo de serviço. Compliance, tu segura um pouquinho, porque é um tema que a gente vai falar no próximo bloco. Sim. Tá? Mas, assim, estou entendendo já a moral da história. Isso. Agora, eu penso, e pergunto para vocês dois também, eu sei que isso é uma ideia nova, em termos, né? Em termos, se a gente levar em conta que até um tempo atrás as pessoas não estavam muito preocupadas com isso. E é uma preocupação cada vez mais presente, né? O bom gestor que esteja realmente antenado no mundo, ele já está preocupado com isso há muito tempo. Mas quero entender que talvez para alguns municípios até menores, isso não seja uma realidade muito grande. Não estou falando besteira. Não, você tem razão, você tem coerência. Os municípios de porte menor realmente estão ainda muito distantes dessa realidade, mas inevitavelmente, com o passar do tempo, eles também terão que se adequar. Tá? É questão de tempo. O compliance é uma experiência do mundo corporativo sendo trazido para dentro da administração pública. Isso. Certo. Compliance, essa palavra aí, diferente que vocês estão ouvindo, já no segundo bloco a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Absolon, Matheus, doutora Quitéria, dois experientes advogados aqui da nossa cidade, explicando aí sobre direito público, que é uma área que eles têm bastante experiência. A gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores, aqui na TV Correio. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão sempre disponíveis lá no YouTube na íntegra. Basta você digitar Observadores Marabá, você encontra com muita facilidade, dá um joinha lá, já segue a gente. E também você encontra lá o programa de hoje. Hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Absolon Matheus, doutora Quitéria, experientes advogados aqui da nossa cidade, experientes na área no setor público, e é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Eu queria te consultar, Absolon,
como é que vocês estão gerindo isso aí, né? Uma vez que você já tem uma parceria antiga como advogados no escritório de advocacia e agora estão focados também nessa questão aí dessa consultoria, como é que vocês estão gerindo o tempo para cada coisa? Verdade, Patrick. Só para a gente contextualizar, né? O nosso escritório de advocacia, ele completa 20 anos no ano de 2025, né? 20 anos devidamente formalizado, registrado na Ordem dos Advogados, Seção Pará. E no universo desses 20 anos, considerando toda a experiência que nós absorvemos na administração pública, nós entendemos por bem, digamos, abrir uma nova vertente para o lado empreendedor, né? Okay. Daí a noção de uma empresa especificamente de consultoria, capacitação, treinamento, que é uma visão mais, eu diria, de business, né? Mais comercial Isso. mesmo. Então ela não se confunde com o escritório em si. Não se confunde. Isso é bom que ficar claro para o telespectador, porque realmente é uma visão diferente. Nós estamos mergulhando nesse projeto com todo o carinho, com toda a dedicação que é a CETA Consultoria. Lembrando sempre que ela não caiu de paraquedas. Tudo passou por um planejamento, tudo passou por muita conversa, tanto da minha parte como da parte da doutora Quitéria, então para que a gente entrasse no mercado de forma sólida, para que o mercado marabaense compreenda que hoje existe uma empresa capaz de fornecer uma prestação de serviço para quem deseja fornecer para a administração pública. Então vamos lá, falando de administração pública, já emenda explicando para a turma de casa que a gente ficou devendo no bloco anterior, o que é o compliance e qualquer pessoa pode trabalhar com compliance, como é que funciona? O projeto de Não necessariamente qualquer pessoa, hoje no mercado, infelizmente, a gente sabe que há muitos aventureiros nessa área, né? Infelizmente. Então, como foi que nós chegamos ao compliance, né? Nós passamos por uma pós-graduação em governança pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e dentro dessa especialização nós estudamos profundamente o compliance. Então, hoje nós nos sentimos plenamente habilitados para poder ofertar esse serviço. Agora vamos traduzir o que significa o compliance, né? Compliance nada mais é do que um conjunto de procedimentos e normas que determinadas empresas que queiram entrar no mercado mais robusto e principalmente no mercado internacional e ainda fornecer para a administração pública, que ela detenha um conjunto de, eu diria, de procedimentos alinhados à legislação brasileira. E quando eu falo conjunto de procedimentos... Tentando jogar aqui para as pessoas mais comuns que estejam nos ouvindo, é como se fosse a ética da empresa. E essa ética ela é exigida no mercado. Exatamente. Só que assim, muita gente pensa que o compliance é um mero código de ética, e não é. Perfeito, é muito mais amplo. O compliance é muito mais amplo. Ele não é... Outra coisa que a pessoa tem que entender, o compliance não é uma receita de bolo. Compliance para a empresa do Patrick é de um jeito, da doutora Quitéria do mesmo jeito. Não. Não é. Nós precisamos saber o quê? Qual a finalidade principal da empresa. A palavra-chave chama-se cultura. O que isso quer dizer? Nós temos que ter a cultura de saber praticar agora o que é o certo. Não mais com aquele jeito que a gente pensa que pode resolver lá na frente. Negativo. O mercado não olha mais para as empresas dessa forma. Eu vou dar um exemplo prático aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado. Talvez uma empresa, uma grande empresa, até por ser uma multinacional, que puxe muito esse tipo de coisa, é a Vale. Né? Sim, porque a Vale ela é exigida um determinado comportamento do mercado internacional, que é o mercado consumidor dela, sim, e ela, por sua vez, exige dos seus prestadores de serviço. Então, com certeza, o compliance é uma coisa que ela exige dos seus prestadores de serviço, que é uma série de condutas que, se esses prestadores de serviço forem pegos incorrendo em digressões dessas condutas, vai ser considerado que a Vale está fomentando essa digressão, né? Exatamente. Vou dar aqui um exemplo para ficar mais pedagógico, digamos assim, para o nosso telespectador. Uma empresa que pratica o trabalho infantil, lá fora, o compliance não permite isso. Uma empresa que pratica o trabalho escravo, também não tem como. Uma empresa que verifica dentro dela o assédio moral, não tem como. Então, o compliance ele vai muito além do que um código de ética. O compliance, inclusive, ele visa apurar responsabilidades e punições. Isso. Então, isso, acima de tudo, para que o pessoal entenda, é um trabalho preventivo dentro da empresa. Então, o programa de compliance, ele não demora apenas uma semana, ele demora meses para ser concretizado dentro de uma empresa. Por isso que a pessoa tem que realmente se habilitar para ela poder ofertar esse tipo de serviço. Perfeito. Quitéria, eu imagino que o compliance ele está se ramificando e sendo cada vez mais difundido dentro do setor privado.
Mas o setor público está preparado para essa conversa? Sim, então, até complementando a fala do Dr. Absolon, no âmbito da administração pública, dentro do setor público, até inclusive nas licitações, que é o programa de integridade, que é o compliance, já é exigido, por exemplo, na lei, licitações de grandes vultos. As empresas que vão participar, elas já têm que ter esse programa já em funcionamento dentro da empresa e que, inclusive, são critérios de desempate. Calma aí, participar do quê? Licitações. Isso, que querem dizer licitações. As empresas, para terem vantagens, digamos assim, alguns critérios de desempate, algum know-how, elas já têm que ter o programa de integridade. E a lei até permitiu, né, Absolon, um prazo. Tem editais que exigem um prazo de 6 meses para adequação, quando for exigir o critério, mas é uma realidade, o que a gente quer reforçar aqui, que é uma realidade, seja no setor público ou no privado, as empresas vão ter que se adequar. E é uma realidade que, de fato, vai fazer toda a diferença para as grandes empresas, né? Acho que a Absolon quer complementar. Isso. É só mais um detalhe, é o seguinte, digamos que o ente público X queira contratar com a empresa A e a empresa B. Tá? Exatamente. Entre a empresa A e a empresa B há um empate nas propostas. Perfeito. Só que qual é o critério de desempate? Um deles. O programa de compliance instalado na empresa A, B ou C. Então veja a importância disso, né? Muitas vezes o empresário pensa que isso é custo, mas na verdade é um investimento. E o investimento em dupla frente, tanto para o critério de desempate, eventual licitação que ele participe, mas quanto para o mercado. E para a cultura da empresa para também. A cultura da empresa. Por quê? Porque a administração pública e o mercado nacional e internacional vai entender o quê? Que aquela empresa ali ela é idônea. Que aquela empresa ali ela respeita as normas. Exatamente. As normas trabalhistas, as normas ambientais, as normas empresariais, as normas contratuais e assim por diante. E complementando o que o Absolon está explanando, Patrick, e assim, a administração pública federal ela já exige, praticamente todos os editais já entram nessa questão do programa de integridade. Então, se os municípios, os estados ainda têm dificuldade de implementação, eu digo internamente no âmbito da licitação, de impor critérios de desempate, de dar vantagens, né, digamos assim, para quem de fato já tem o programa funcionando, mas é uma realidade que ela chegou e ainda que algumas têm interesse de participar de licitações grandes no âmbito da administração pública federal, eu digo algumas empresas, ela já tem que estar preparada, ela já tem que estar isso em funcionamento. E se não estiver naquele prazo que a lei permite e para você estar se adaptando para que tão logo seja implementado o compliance no âmbito das empresas. Perfeito. Absolon, que está mudando tudo é a tal da lei 14.133 de 2021, né? Isso aí que está mudando essa conversa toda. Então, tudo que é novo assusta, né? Sim. Nós viemos de uma lei, a lei 8666 era /93, ou seja, há muito tempo atrás. Então, em 2021 veio a lei 14.133, ela deu um período de adaptação para a administração pública, no primeiro momento de 1 ano, depois mudou o governo federal, dilatou um pouco mais. O certo é que a partir de janeiro de 2024 não teve jeito, ela teve que ser colocada em prática, né? E uma das coisas que assustou muito os gestores foi o seguinte, ele, para licitar agora, ele tem que justificar que ele, de fato, precisa daquele produto ou daquele serviço. Eu não posso mais simplesmente licitar por fazer um estoque, não. Eu tenho que dizer que eu preciso daquele produto, preciso adquirir aquele serviço, porque a minha gestão precisa. Então, assim, primeiro, é uma lei baseada na União Europeia. Tá? Ela é uma lei que ela trouxe várias mudanças tremendas. Vou te dar um exemplo. Carta convite, que era uma modalidade licitatória muito comum, saiu de cena. Tomada de preço, outra modalidade licitatória muito comum, também saiu de cena. Comissão de licitação, não existe mais isso. Agora são agentes de contratação, entendeu? E digo mais, a lei ainda fala que preferencialmente do quadro. Então, muito se discutiu, pode ser do quadro ou não pode ser do quadro? Pode ser cargo em comissão ou não? Isso está especificado na lei. Isso. Sim. Aí o Tribunal de Contas da União veio e bateu o martelo, não, tem que ser do quadro efetivo, com raras exceções naqueles municípios em que realmente a realidade é diferente. Municípios menores. Você tem que criar um precedente do Tribunal de Contas dos municípios que ainda permite até que se realize o concurso público para aquele caso de agente de contratação. Exatamente. Então, eu diria que essas foram as principais mudanças, mas tem infinitas. Mudanças que ainda estão exigindo, inclusive, adaptações. Sim. Óbvio isso. E complementando a fala do Dr. Absolon, um dos pilares fundamentais da nova lei de licitações, Patrick, é a capacitação.
Sim. O gestor, né, Absalom, ele precisa, os gestores, os operadores precisam estar bem preparados. E assim, é uma lei, é nova, assusta. No início, tivemos algumas dificuldades, mas nós implementamos. No âmbito do município, nós buscamos instalar, né, Absalom, deixamos funcionando a Secretaria de Governança para que pudesse aplicar a nova lei. E detalhe, nós servimos até de exemplo para outros municípios, porque de fato existiu essa resistência, mas tão logo eles entenderam que seria melhor e mais flexível em alguns aspectos, mais célere, prontamente a gente começou a implementação e a gente vê hoje vários municípios aqui próximos, apesar de serem pequenos, mas eles já estão operacionalizando e bem a 14133 de 2021. Quitéria, como o doutor Absalom falou, toda mudança assusta. Isso. E geralmente gera aquela repulsa ali, né? Mas eu entendo que quando você renova uma legislação, e depreende-se, né, que ela passou por todo um debate no legislativo, etc. Depreende-se que ela veio para modernizar os processos. Sim. E tornar, evoluir e tornar talvez mais difícil de você ter situações que fogem da legalidade. Não é isso? Sim. Você consegue perceber isso na legislação? Ela consegue, nesse afunilamento que ela criou, ela consegue tornar mais seguro a administração pública, pactuar com contratação de serviços? Sim, até porque na legislação anterior nós tínhamos até a figura, por exemplo, das licitações presenciais. Hoje você tem o princípio da universalização. Qualquer empresa, se ela tiver a logística, ela participa no Brasil todo. Isso, de certa forma, dá segurança, porque tudo sistematizado. Perfeito. A legislação ela é mais transparente, a gente tem mais controle dos atos administrativos dentro de quem de fato está participando. E as regras, eu acho que as regras elas estão mais objetivas, mais claras. Eu entendo que para o fornecedor em si foi uma mudança positiva. Certo. Também para a administração, porque de certa forma a gente precisava inovar. Se você observar hoje, a 14133, ela trouxe muitas inovações, Patrick. Muitas inovações. Nós temos aí participando de licitações, são vários sistemas que o governo permite, não é um único sistema. Nós temos portais de compras. Sim. Que você consegue lançar, dar mais visibilidade, mais transparência, e o que um serviço, uma administração pública, seja ela no âmbito federal ou estadual, municipal, está tudo inserido dentro desse sistema. Então, as informações elas acabam tendo conexão e você tendo maior publicidade. Perfeito. Então, eu entendo Gostei de forma de publicidade. Doutor Absalom, isso está se traduzindo... Obrigado, Quitéria. Isso está se traduzindo, que a Quitéria falou, em mais acesso de empresas menores, por exemplo, porque eu lembro até um tempo desse, as empresas se inferiorizavam. Eu tenho um comércio pequeno aqui, eu nunca vou conseguir prestar serviço para uma prefeitura, para o governo do estado, porque eu sou pequenininho, estou aqui no interior, lógico que o grande vai ganhar. Exatamente, mas aí, Patrick, nós temos a chamada cota reservada, né? Que é uma proteção às microempresas, empresas de pequeno porte. E quanto a isso, não há nenhum obstáculo. As empresas menores têm o pleno direito de participar. Perfeito. Mas complementando a tua pergunta anterior, a nova lei de licitações ela trouxe para o texto a chamada linhas de defesa. Certo. O que isso implica? Que todos os órgãos do município têm que estar concatenados e fazer com que aquele processo licitatório tenha um desfecho totalmente dentro da licitude. Inclusive, anteriormente, o parecer do procurador, ele não tinha responsabilidade solidária. Agora, se ele induzir em erro o gestor, ele vai responder ilicitamente por isso. É uma grande novidade da nova lei de licitações. Então, mais do que nunca, a mão de obra exercida dentro dos municípios tem que ser qualificada. Tem que ser conhecedora da legislação. Porque a linha de defesa ela não passa apenas pela Controladoria Geral do município, mas também e principalmente pelas procuradorias. Então veja que são mecanismos de controle. Se você tem uma Procuradoria Geral que tem pouco conhecimento, a chance dela errar é muito maior. O risco é grande e o colega, infelizmente, corre o sério risco de responder um processo por isso. Perceba que eu tomei cuidado na forma de falar, porque assim, eu entendo que
quem não tem experiência vai precisar ganhar experiência em algum momento. Exatamente. Ela vai ser novata em algum momento, né? Então, assim, nada contra quem está entrando agora no serviço público ou está começando. Cada um tem a sua construção, vocês têm a história de vocês. E quem está iniciando agora também tem o seu direito de construir a sua história. Exatamente. O segredo é capacitação. Se você buscar o conhecimento, você certamente vai conseguir ter uma linha exitosa. Perfeito. Então, não vejo problema em relação a isso. Exatamente. Pessoal, quem ligou a TV agora, estamos conversando aqui com essas duas feras, né? Uma aula aqui com esses dois, com o Dr. Absolon Matheus, doutora Quitéria Sá, falando aqui sobre direito. A gente vai para um rápido intervalo. Eu peço que você continue conosco aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores aqui no SBT. Hoje a gente está falando aqui de direito público, licitações. Estamos tomando uma aula com essas duas feras aqui, doutor Absolon Matheus, doutora Quitéria Sá, sócios, advogados e também nesse novo empreendimento aí, nessa consultoria. A gente estava conversando aqui nos bastidores, em off, sobre o Absolon, ele vê que essa questão da COP30 nos atinge também de outra forma, porque também a sustentabilidade é um princípio exigido agora, não é isso? Exatamente, eu estava até brincando com o Patrick, né? As pessoas perguntam o que nós temos a ver com COP30, né? Tudo. Tudo a ver, gente, porque o princípio da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, ele está ancorado na nova lei de licitações. O que isso quer dizer? Traduzindo, para eu fornecer para a administração pública, eu tenho que demonstrar que eu tenho política de combate ao meio ambiente, de combate às coisas que venham denegrir o meio ambiente. Então, eu tenho que ter uma política que respeita pormenorizadamente o meio ambiente. Perfeito. Eu gostei dessa tua colocação, juntando com o exemplo que eu dei no bloco anterior da Vale. Eu acho assim, você tem uma Vale exigindo isso dos seus prestadores, você tem as prefeituras, né, governo do estado e outras instâncias públicas exigindo isso dos seus fornecedores. É assim que a gente vai criando a cultura, não é isso? Isso, e complementando o que o Absolon está falando, isso é muito cultural. Uhum. A lei, ela já está trazendo isso, na verdade ela trouxe isso, mas, por exemplo, e o gestor, será que ele quer ser conhecido por implementar essa mudança? Porque você pode, como bem falou ele, a gente também entra no mérito da contratação pública, ela entra como critério de desempate. Uma Sim. empresa que demonstra essa preocupação, por exemplo, com o ambiental, ela fatalmente, se tiver um empate, ela também vai sair na frente. E a gente entra no mérito social, porque a gente fala de sustentabilidade, tem a questão social. Se você observar hoje, o governo federal já até implementou isso com base na lei, mas, por exemplo, mulheres que sofreram violência doméstica, a lei já permite incluir empresas contratar um percentual para que elas possam voltar ao mercado e ter condições de se sustentar. Isso é um ponto-chave, que eu acho que foi bem colocado na nova lei, mas que muitos gestores ainda estão, digamos assim, não é resistentes, é uma mudança, é uma cultura, mas que a gente tem que forçar a implementação dessa questão sustentável dentro das licitações públicas. Gostei demais de ouvir isso de vocês. Absolon, dentro o leque de serviços que vocês prestam com essa consultoria é enorme, né? Mas dentro do serviço que vocês prestam e levando em conta que vocês podem atender tanto a área privada quanto pública, qual que é a maior demanda hoje que vocês têm, que tem absorvido mais o tempo de vocês? Treinamento, o que mais? Então, realmente a prestação de serviço na área de licitações. Licitações. Realmente é um nicho que existe em Marabá. E nós temos recebido alguns convites, estamos fazendo muitas rodadas de encaminhamentos, de direcionamentos. Não é um projeto que você emplaca da noite para o dia, só que graças ao know-how que nós conseguimos absorver durante todo esse tempo, estamos sim, recebendo muitas visitas de empresários, etc. E desse foco de consultoria, mais a ajuda em determinada situação, ou a consultoria em determinada situação, ou preparar equipes da própria empresa? As duas coisas, então, né? São as duas frentes, tanto capacitar a equipe como colocar a mão na massa também, entendeu? Porque qual é, digamos assim, a grande vantagem? Nós já estivemos do lado de lá, agora nós estamos do lado de cá. Perfeito. Então nós sabemos exatamente como conduzir toda uma situação jurídica que vem acontecer. Não, me brilha o olho, Quitéria, porque assim, vocês são tipo
vamos imaginar aqui um ministro do Supremo que acabou de se aposentar e voltou a advogar. Lógico que ele vai ter um know-how muito grande, né? A tendência das pessoas procurarem o escritório dele é grande porque sabem que ele sabe o caminho das pedras. Então, é justamente isso que eu imagino que é a força de vocês. Não, e complementando a fala do Dr. Absolon, nós conhecemos a realidade, Sim. né? Então, nós sabemos de fato o que impacta numa compra pública para o fornecedor. E nós temos esse know-how, a gente tem condições de dar essa consultoria direto para o empresário, como também participar internamente dentro da empresa em preparar um profissional que possa desenvolver. Mas assim, Patrick, a nossa consultoria, ela vai do início ao fim. A gente entra no mérito do cadastramento até a finalização, a assinatura do contrato. Todas as etapas de uma licitação. Uma compra pública. Absolon, tu és membro da Comissão Especial de Licitações do Conselho Federal da vez. Fui na gestão passada do ex-presidente. Isso. Participei. Como é que foi essa experiência? Olha, nós trocamos muitas ideias, nós acompanhamos várias pautas, inclusive a nova Lei 14133, né? Chegamos a discutir teses, porque o Conselho Federal da Ordem ele é muito rico em profissionais que são experts em várias áreas, né? Então eu pude contribuir em vários locais, em várias mensagens, etc. e tal. Por exemplo, participamos recentemente da Confederação Nacional dos Municípios, numa das áreas pela CNM, mas queria levar o plenário deles para que, por sua vez, mandasse ao Congresso Nacional. Então, veja, nós, com todo respeito, né, às outras cidades, mas Marabá marcando presença e propondo alteração na nova lei de licitações. E complementando a fala dele, e por que isso é importante? Na prática, a gente lidando com situações diárias, então a gente sabe a necessidade do gestor e naquele momento o Absolon entendeu pertinente a gente fazer esse adendo, né, e pedir para que fosse melhorado uma situação específica dentro da lei, que a gente sabe que na prática não estava funcionando. Doutor Quitéria, agora há pouco eu perguntei para o Absolon sobre a questão de empresas menores que nunca prestaram e que gostariam de prestar, de participar de licitações, e eu considero respondido pela resposta deles. Me permitam apenas insistir um pouquinho mais nisso, porque eu tento me colocar no lugar das pessoas que estão nos assistindo, e com certeza esse assunto com certeza já está suscitando o interesse de muita gente, da população mais comum, né, vamos dizer assim. Voltando a esse exemplo desse pequeno empresário, pequeno ou médio empresário, que tem interesse para prestar serviço ao setor público, e nunca tenha feito isso, e ele de repente procurou vocês. Como é que é essa primeira conversa? O que é a primeira coisa que a primeira coisa que é abordada com esse empresário? Não, primeira coisa a gente vai tentar entender como é que funciona o segmento dele. Perfeito. O segmento dele, e dentro daquele segmento nós vamos verificar as oportunidades no mercado. Aí, dentro daquela oportunidade no mercado, a gente tem a opção de captar editais, que ele tenha estrutura para poder participar daquela licitação específica. Ele sinalizando dentro do nicho dele o que é viável, porque tem que ter o planejamento estratégico. Nós temos essa missão de também identificar para o empresário, ele pequeno, que não adianta ele querer também se estender muito se ele não tiver ainda aquele preparo. Então, nós vamos cuidar dessa preparação. Em que aspecto? Documentação, a gente dentro do nicho dele verifica a documentação dele, entra em contato com o contador para ver como é que está. Então, a gente dá todo aquele suporte necessário, seja para qualificação técnica, econômico-financeira. A gente vai dar todo o suporte para ele. E é importante, como você bem pontuou, que às vezes eles acham assim, eu não vou. Eu já ouvi isso de pequenos empresários que entraram em contato comigo. Eu não tenho condições de participar. Quem disse? Vamos conversar, vamos entender o seu nicho, quais são as dificuldades e superar as dificuldades, porque a gente trabalha também preventivamente. Talvez hoje ele tenha interesse de participar daquela licitação, mas hoje ele não tem condições, mas a gente já prepara ele. Calma, nessa você não vai, mas tenha certeza que a próxima você vai entrar e com grandes chances de obter êxito. Sim. Patrick, vou te dizer uma coisa que era talvez o grande obstáculo para principalmente o pequeno empreendedor fornecer para a administração pública, que era o medo de não receber. Perfeito. Isso era uma coisa muito constante.
A nova lei, ela trouxe um mecanismo excelente. Eu vou te dizer qual é aqui. É o seguinte, a ordem cronológica de pagamento. Isso era previsto na lei antiga, só que ela parava aí. Na prática não acontecia. Isso, ela parava aí. São os itens da lei que nunca na prática fica assegurada a ordem cronológica de pagamento. Ok, parava aí. A nova lei não. Ela diz que fica assegurado a ordem cronológica de pagamento, sob pena do gestor responder por isso. A única ressalva que a nova lei traz para que ele não mantenha a ordem cronológica é se houver uma catástrofe no município, uma inundação, aí se justifica, um ato inusitado, etc. e tal. Mas se for uma rotina normal, não há nada que justifique ele passar a ordem cronológica. Porque se ele passar, ele vai responder uma ação de improbidade. E a ação de improbidade gera o quê? Perda do direito político. Aí eu te pergunto, qual o gestor que quer perder o direito político? Nenhum. Então está explicado. Nossa, é maravilhoso. Então isso é um mecanismo excelente que a nova lei trouxe. Outra coisa que a nova lei trouxe, que é muito, assim, fenomenal. Me permite, antes de você colocar esse outro item, me permite esse parênteses, porque isso é o medo do pequeno médio, de não receber. Muitas vezes ele se endivida para conseguir prestar aquele serviço ali e continuar, né, credenciado para prestar serviço a uma prefeitura, por exemplo. Então, é óbvio que o não pagamento pode quebrar uma empresa, né? Como já deve ter quebrado várias. Sim. Mas, por favor. Vamos lá, um outro princípio que a nova lei trouxe chama-se o princípio da consensualidade. O que isso quer dizer? Todos nós sabemos que a administração pública ela é soberana. Ela tem a mão infinitamente maior do que a mão do empresário. Estou falando no sentido figurado, né? Por quê? Porque é o poder público. Com a nova lei, não. O gestor não pode praticar nenhum ato que vai causar prejuízo ao contratado. Entendi. Tem que ter o que agora? Um equilíbrio entre os dois. E isso vem para dentro da legislação, mandando um recado claro para o Poder Judiciário. Eu tenho que ter uma consensualidade entre os dois, que é um equilíbrio entre as partes. Então a administração pública não pode mais simplesmente passar por cima do contratado, não. Ela tem que, acima de tudo, aproveitar aquele contrato até o fim. Se realmente não tiver jeito, aí sim ela parte para a rescisão do contrato. Exatamente. Vocês prestam consultoria também no caso de uma quebra de contrato unilateral? De repente a prefeitura alegou que você não estava prestando serviço a contento e rescindiu ali unilateralmente. Unilateralmente, sim, claro. Pode acontecer também. A gente vai verificar se a prefeitura ou o governo, ou a União, seja lá qual ente público for, preencher todos os requisitos. Se tiver preenchido, ok. Se não, nós temos remédio jurídico capaz de retomar aquela situação. Sim. Que são situações que acontecem também, não é isso que tem? Isso, acontece muito. E assim, até complementando esse ponto, quando a gente fala dessa consensualidade, nós temos também, a legislação trouxe vários mecanismos que flexibilizam essa questão, por exemplo, da penalização. A empresa agora ela é penalizada, ela entra nos cadastros, mas tem forma de você resolver aquela penalização e voltar. Eu entendo que ficou melhor o trato entre a administração pública e o fornecedor. Perfeito. Ficou muito melhor o trato, até para garantir os seus direitos, né, e as obrigações perante a administração pública. Ótima colocação. Ia complementar alguma coisa? Então, porque o legislador que criou essa lei, ele entendeu que era necessário o Estado intervir nessa relação. Perfeito. Porque, repito, a mão da administração é infinitamente maior do que a mão então tem que ter aquele consenso, né? Senão a gente... Gente, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Mas, assim, uma verdadeira aula, já deixa aqui pré-marcado parte 2 dessa nossa conversa, viu? Que ótimo. Daqui a um tempo nós vamos fazer uma parte 2 dessa nossa conversa. Mas já se encaminhando para o final, eu vou te deixar à vontade, Quitéria, para fazer uma última colocação aí e se despedir também da turma de casa. Então, a colocação é que eu acho que a gente tem essa oportunidade, né, de passar esse conhecimento através da nossa consultoria e dizer também que esses anos de experiência na administração pública, ela nos enriqueceu muito, porque, como você falou, não são 2 dias, nem 2 meses, são 20 anos de administração pública e a gente pode aprender muito, muito mesmo. E
eu acho que isso é muito positivo, a gente poder passar esse conhecimento agora de uma forma que a gente possa impactar a sociedade, porque, de certa forma, quando a gente entra nesse mérito da contratação pública, a gente não pode esquecer que o maior beneficiado de um serviço público bem prestado, quem seria? A população, a comunidade. Então, eu vejo isso como bons olhos, porque a gente ajuda as empresas, mas também ajuda o gestor. Então, eu não deixo de frisar que quem sempre vai ganhar é a comunidade se o serviço for bem prestado. Eu fico muito feliz de ouvir isso de ti, porque assim, vocês são 2 amigos queridos e 2 profissionais que eu admiro muito, e conhecendo a ética de vocês, o trabalho de vocês, eu fico muito, muito feliz que vocês estejam se propondo esse tipo de trabalho, estejam prestando esse tipo de serviço, porque eu sei que juntos vocês estão entregando esse procedimento ético de vocês, a vontade de vocês de fazer uma coisa melhor, que realmente a gente melhore a nossa prestação de serviço. No final das contas, como você colocou, a razão, a alma, a razão de ser de tudo é que as coisas melhorem para todos. Sim. Né? Que as prefeituras tenham prestadores trabalhando de uma forma ética, de uma forma séria, e que, de outro lado, também isso também aconteça. Não é isso, Absalom? Te agradeço pela tua vinda aqui hoje. Exatamente, Patrick. Me despeço dos nossos telespectadores e agradeço novamente o convite. Estamos à disposição para uma nova rodada, e dizer o seguinte, que o segredo é conhecimento. Sim. Tá? Se você buscar o conhecimento, você atinge o fim maior, né? Como disse a doutora Quitéria, que é a coletividade. E que nós tenhamos coragem de quebrar a cultura de trabalhar errado, né? Não custa nada trabalhar certo, né? Então, por isso fica o convite para que vocês, de fato, encaminhem para um programa de compliance, né? Que, de fato, passem a ter coragem de fornecer para a administração pública, porque hoje a nova lei tem respaldo para que todos tenham espaço na nova lei, tá? Obrigado. Gostei muito do que a gente conseguiu. Esse assunto é muito amplo, né? Teria uma lista aqui de mais umas 200 perguntas para fazer para vocês. É um assunto muito amplo, mas acredito que dentro do que a gente conseguiu conversar aqui foi bastante instrutivo para quem está em casa, e com certeza muita gente aí vai se despertar para isso e ter mais segurança, entendendo que trabalhos como o que vocês estão prestando dão essa tranquilidade, essa segurança jurídica e fazem essa coisa avançar. Quero agradecer novamente a presença de vocês 2, mandar um abraço para a turma de vocês que está nos assistindo, os familiares, né? Família da Quitéria, que é muito minha amiga, turma toda, Júnior, tia das meninas, todas as irmãs, todo mundo, tia Marilene, todo mundo. E agradeço. Agradecer a vocês por terem conseguido esse espaço na agenda de vocês, que vocês viajam muito, então parar fora aí trabalhando e correndo. Outra coisa que também me deixa muito feliz de saber que se estão correndo muito, estão trabalhando muito, é porque a coisa está dando certo. Graças a Deus. Obrigado, Quitéria, obrigado, Absalom, obrigado a você de casa que nos acompanhou aqui, um ótimo restante de domingo a todos, e até semana que vem aqui no SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.